Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Adson Costa e este é o canal Matemática com Adição. Nesse vídeo estaremos resolvendo mais uma questão do OBMAP 2023, nível médio. E se você ainda não teve acesso às outras resoluções, na descrição desse vídeo eu vou deixar uma playlist com todas as questões resolvidas da OBMAP 2023. Então vem comigo, sem muita enrolação, vamos para a resolução da questão. Então, a questão 8, né? Questão 8 da OBMAP nível médio 2023, diz o seguinte: Miguel formou uma lista de 8 números, obtidos preenchendo os espaços da expressão abaixo com todas as combinações possíveis de sinais mais e menos. Qual é o produto desses 8 números? Então vamos entender a questão. A questão diz o seguinte: Miguel ele distribuiu uma combinação de sinais mais e menos. Por exemplo, aqui eu coloquei tudo mais, eu posso ter tudo menos, e a gente vai permutando esses sinais aí de tal forma que nós vamos ter 8 números que serão multiplicados. E a questão quer saber qual é o valor do produto desses 8 números. Para você que não enxergou todas as combinações possíveis, seriam essas aqui, onde eu estaria colocando somente o número 1, o raiz de 2 e o raiz de 3. Só que existe um padrão aí interessante nessas combinações, e nesse slide aqui eu já agrupei de forma conveniente, observando o padrão. Que padrão é esse importante aqui para a nossa resolução? Olha só, se você for ver o primeiro número amarelo com o segundo número amarelo, eles têm somente a diferença do sinal. Um é positivo, o outro é negativo, um é positivo, o outro é negativo. Quando isso acontece, nós dizemos que esses números são opostos ou simétricos. Por exemplo, se eu tiver o mais 5, quem é o oposto do mais 5? Menos 5. E eu posso escrever esse menos 5 dessa forma, menos 1, que multiplica mais 5. De tal forma que menos 1 mais 5 vai virar menos 5. Então isso aqui vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir reduzir o nosso trabalho aí. E essa questão a gente vai usar um recurso de matemática muito importante chamado produtos notáveis. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever o segundo número de cada combinação dessa aí que eu destaquei, com cores diferentes, colocando o menos 1 na frente. Então esse segundo número amarelo vai ficar menos 1 e multiplica o número de cima. Então vai ficar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. O segundo número azul vai ficar menos 1 e multiplica 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Faltou colocar a raiz aqui, gente. Primeiro número. Deixa eu apagar aqui porque ficou feio. Então, aqui em cima é uma raiz de 3. Vamos reescrever aqui de novo. Então, raiz de 3. O segundo número verde vai ser menos 1. Multiplica o primeiro número verde, 1, menos raiz de 2, mais raiz de 3. O segundo número laranja vai ser menos 1. Multiplicando o primeiro número laranja, então vai ficar 1, menos raiz de 2, menos raiz de 3. O que acontece? A questão está falando de produto e vocês perceberam que nós temos aí 4 números menos 1 sendo multiplicados. O que a gente percebe é o seguinte: menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E o 1 ele é um elemento neutro na multiplicação, ou seja, isso aqui não vai fazer falta. Então eu vou cortar esse menos 1 com menos 1. Da mesma forma com esses dois aqui, menos 1 com menos 1, cortei, me livrei desse número menos 1
E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o produto desses dois números aqui, ó. E na prática eles são iguais. É como se eu tivesse 2 vezes 2, que eu vou escrever 2 ao quadrado. Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Esse vai ficar 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E esse aqui vai ficar 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Perceba que nós tínhamos 8 números e agora nós reduzimos para 4 números elevado ao quadrado. Uma coisa aqui interessante também que vai facilitar a nossa vida, e eu vou trazer um exemplo mais simples para facilitar para vocês, que é o seguinte: se eu tenho menos 5 mais 3, eu posso escrever essa soma desse jeito, ó. Eu vou colocar um sinal de menos do lado de fora, e isso vai virar 5, certo? Menos 3. Por quê? Se eu fizer a multiplicação aqui, ó, menos com mais vai dar menos, e menos com menos vai dar mais. Ou seja, eu estou escrevendo essa mesma soma de uma outra forma, simplesmente tirando o número negativo. Mas por que, Adson, você está fazendo isso? Vou lhe mostrar agora. Sempre tenho em mente que matemática é identificar padrões. Esses padrões fazem toda a diferença no momento que você está resolvendo uma questão. Então, o que vai acontecer? Eu vou reescrever aonde tem o negativo na frente, eu vou reescrever deixando esse menos do lado de fora. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos. Aí aqui vai ficar raiz de 2 menos raiz de 3. Esse aqui de baixo vai ficar 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Tudo isso aqui, ó, não podemos esquecer, ao quadrado. Por que eu fiz isso? Existe um produto notável muito importante que eu vou escrever aqui, que é esse aqui, ó. A mais B e multiplica A menos B. Seu produto da soma pela diferença que vai virar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é justamente o que a gente vai identificar aqui, ó. Perceba. Se eu pegar esse primeiro número aqui, ele vai ter uma relação com esse último número aqui, justamente seguindo esse padrão de produto notável, onde você vai fazer o seguinte, ó, você vai chamar de A o 1 e esses dois aqui, ó, você vai chamar de B. Então perceba que esse é uma soma e esse é uma diferença. E os dois têm raiz de 2 mais raiz de 3, que seria o nosso A e o nosso B. Muito importante isso aqui. E esse mesmo padrão a gente vai observar aqui, ó. Se eu for ligar esse número de cá com esse número de cá, a gente vai ver que tem a mesma coisa. O de cima é 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E o de baixo é 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3. E aí a gente vai aplicar esse produto notável. E o que eram 4 números, nós vamos reduzir agora para 2 números. Então, vou escrever aqui embaixo de azul, né, a ligação ali. Então, o que é que acontece? Uma coisa importante que a gente tem que ver também é o seguinte:
Se eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu posso escrever como 2 vezes 3 e elevar ao quadrado. A gente vai fazer isso aí nessas multiplicações que eu liguei de azul e de vermelho, certo? Então vamos lá. Vamos pegar a multiplicação ali que eu liguei de azul. Como é que vai ficar isso? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1 mais, vou colocar entre parênteses aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado e multiplica 1 mais não, 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com os dois números que eu liguei de vermelho, ó. Então vou escrever aqui. Vou pegar esse aqui primeiro, ó. Vou pegar esse e vou escrever assim, ó. 1 mais, entre parênteses, raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado vezes 1 menos, entre parênteses, raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. E lembrando que isso vira o quê? Isso vira quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que vai dar o próprio 1, menos o quadrado do segundo. Que é o segundo? Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E tudo isso elevado também ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com o de baixo aqui agora, ó. Vai ficar quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É esse parênteses aqui, ó. Raiz de 2 menos raiz de 3. Então vai ficar raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Então perceba agora, ó, nós tínhamos 8 números nessa tabela aqui. Reduzimos a 4 números e agora nós temos apenas 2 números. Lembrando que esses números eles estão sendo que multiplicados. Então como é que vai ficar isso aqui agora, ó? Aqui dentro eu tenho esse produto notável muito importante. A mais B elevado ao quadrado, que vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se for A menos B ao quadrado, que é o que está de vermelho, você só vai trocar o sinal do meio aqui, ó. Esse é positivo, o de cá vai ser negativo. Então vamos aplicar esses produtos notáveis aí agora. Vou apagar aqui. Essa questão ela é mais trabalhosa porque exige muita atenção nessa questão dos sinais aí. Então vamos lá. Para facilitar, eu vou resolver esse produto notável aqui embaixo, assim como esse também. E aí a gente só coloca o resultado aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado é o seguinte. Quadrado do primeiro, 2, mais 2 que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 3, que dá raiz de 6, mais o quadrado do segundo, que é 3. Quando eu fizer a soma, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 2, raiz de 6. Quando eu fizer esse aqui, a única diferença que eles têm é o sinal de menos. Então você vai trocar esse sinal aqui por menos. E o de vermelho vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 5 menos 2 raiz de 6. Vamos subir esses dois valores. Lembrando que tem um sinal de menos aqui, ó, tanto no azul quanto no vermelho, para a gente não se atrapalhar com esse sinal. Então vai ficar o seguinte, ó, 1 menos
5 mais 2 raiz de 6. Tudo isso aqui ao quadrado. E no de baixo aqui, vamos mudar a cor. Vai ficar 1 menos, e aí eu vou pegar esse resultado aqui de baixo, ó. 5 menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Vamos apagar, que a gente vai terminar a questão aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui a resolução que nós fizemos. Já colocamos o resultado lá. Vamos continuar aqui embaixo a nossa resolução. Então, de azul, ó, eu tenho 1. Eu tenho um sinal de menos. O que é que sinal de menos vai fazer? Vai trocar o sinal de quem está aqui dentro. Vai ficar 1 menos 5 menos 2 raiz de 6. Tudo isso ao quadrado. E o de vermelho vai ficar a mesma coisa, trocando o sinal aqui, ó. O sinal de menos vai fazer a mesma coisa, que é trocar o sinal de que está dentro do parênteses. Então ele vai ficar 1 menos 5 mais 2 raiz de 6. Tudo isso ao quadrado. E aí nós vamos chegar no seguinte resultado aqui, ó. O de azul vai virar 1 menos 5 menos 4 menos 2 raiz de 6. O de vermelho vai ficar menos 4 também, só que a parte com a raiz vai ficar mais 2 raiz de 6. Lembrando, faltou eu colocar aqui, ó. Aqui está ao quadrado. Aqui também está ao quadrado. O que falta para a gente fechar aqui? De novo, eu tenho um produto notável. Se eu chamar o menos 4 de A e o 2 raiz de 6 de B, então aqui é A, aqui é B, eles vão se repetir aqui, ó, com um detalhe. Eles só mudam o sinal. Então isso aí vai virar o produto da soma pela diferença, e vira o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu já vou colocar o resultado aqui, ó, fazendo a multiplicação dos dois. Então vai ficar, multiplicando esses dois, vai ficar o produto notável. Menos 4 ao quadrado menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Para fechar, a gente vai levar isso aqui para o próximo slide e finalizar a questão, ó. Vamos copiar aqui, vamos adicionar um novo slide, vamos colar aqui, ó. E aí o que falta agora para finalizar a questão? A gente vai ter menos 4 ao quadrado, vai dar 16. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Raiz de 6 ao quadrado vai ficar 6. Tudo isso ao quadrado. Aí nós vamos ter 16 menos 24 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado vai dar 64. Aí vamos ver aí qual seria o gabarito dessa questão. Vamos voltar aqui, ó. O gabarito dessa questão seria letra A. Então, vamos lá. Relembrando que essa questão é uma questão que ela ficou um pouco mais longa, porque ela tem muita continha, com cuidado com os sinais que nós temos que ter, porque isso pode gerar um erro, e nós precisamos em vários momentos aí o conceito de produtos notáveis. Então nós chegamos na resolução final, mais uma questão da OBMEP, e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo novo.
Se quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam no canal Matemática com Adição, ative as notificações, deixe aí nos comentários se você entendeu. Deixe também nos comentários se você tem uma necessidade que eu faça vídeos sobre produtos notáveis. Agradeço a todos pela atenção e encontro vocês no próximo vídeo. E lembre-se, matemática é com adição. Valeu, galera. Um abraço.